Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 17 do mês de outubro de 2022. Vamos iniciar o nosso programa. Deixa eu lembrar e dar uma notícia aqui. O presidente do Sintracom, Mauro Cardoso, informa que, além dos televisores, agora 16 do mês 11 do calendário brasileiro, para você ver a Copa do Mundo em casa, no televisor muito mais aconchegante, você terá, são diversos equipamentos à disposição dos associados sem custo adicional, como cadeiras de rodas, banho, andadores e muletas. Aquele que tem algum problema de saúde, às vezes por queda de altura ou qualquer coisa que ele sinta e que precise, ele pode procurar o sindicato que está à disposição, muleta, cadeira de roda, para aqueles que às vezes sofrem uma fratura na construção, que tem algum problema dessa natureza. O presidente, bastante sensível, adquiriu para vocês, e aí você, quando naturalmente retornar ao trabalho, estiver em alta, você devolve para a entidade sindical, a entidade passa para outro colega seu da mesma profissão. Isso é uma coisa muito bonita, feita pelo atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Maringá, o Sintracom. Abraço, Mauro, obrigado sempre por estar aqui no nosso canal do YouTube, que divulga os trabalhadores, os deveres e obrigações dos trabalhadores, com a presença de advogados e presidente do sindicato aqui no nosso programa. Presidente da Comunidade Apoio à Vida, Rivail Assunção da Silveira. Presidente Rivail, como é que está o andamento da licitação para a construção do novo prédio da comunidade? A comunidade nós estamos trabalhando no sentido de fazer a reforma lá. Por enquanto não tivemos proposta de nenhuma construtora que nos agradou. E alguns itens, pouca coisa que temos ainda para poder assumir definitivamente, né, a posse daquela compra que nós fizemos lá. Mas está tudo programado, nós já estamos inclusive aumentando alguns médicos, porque lá no ambiente novo nós vamos ter que implantar mais 2 ou 3 atendimentos que nós não temos, né? Inclusive um local para a pessoa passar 1 ou 2 horas ali em recuperação de algum remédio que toma, algum procedimento que precisa, né? E ali nós não temos. E o principal de todos, deixar de pagar um aluguel de R$25 mil, que dá para pagar 2 ou 3 profissionais a mais. Então, mas está tudo já programado, com certeza está demorando um pouco, mas nós vamos começar logo, até final do ano, a reforma ali. Obrigado, presidente Ivair Assunção da Silveira, obrigado mesmo. Abraço para todo mundo aí, as meninas, presidente do Cristian Roberto Pino de Jesus. Bem, deixa eu ir lá para o lado do Citigram, falar com o presidente Cícero Carlos Silva. Agora, com o advogado, essa mostragem de detentos na televisão brasileira da propaganda do atual candidato à reeleição do Brasil, presidente Bolsonaro, é uma coisa ilegal, né, Cícero? Vamos falar aqui no YouTube, a nível nacional, porque preso, condenado não vota, né? E os presídios que eles falam ali são presídios de alta tensão, né? Bom, boa noite a você, trabalhador, trabalhadora da indústria gráfica, da comunicação gráfica, serviços gráficos. Boa noite para você também, Oliveira. A gente está falando nesses últimos encontros nossos, né, elevando um pouquinho a questão política. É necessário, porque nós estamos aqui, teremos que votar no dia 30 para definir o novo presidente da República, para definir aí os governadores de alguns estados que deu segundo turno. Mas é importante a gente tocar nesse assunto. Lá a gente sabe que o voto é secreto, que cada um vota quem quiser, mas a gente tem que procurar passar informação para as pessoas, informações corretas. E dentro do nosso conhecimento, a gente sente uma obrigação de fazer isso, que eu sempre militei no movimento social, no movimento de igreja e agora no movimento sindical. Mas a informação que eu queria passar, eu vi um horário eleitoral, aí, uma propaganda política em prol do candidato Jair Bolsonaro, e falando das cadeias, que o Lula teve uma votação extraordinária nos presídios, né? Bom, lógico, a gente tem que passar informação e esclarecer como é que funciona isso. Então, é isso que eu vou fazer agora. É possível o preso votar? É possível o preso condenado votar? Aquele que foi condenado, tem condenação, é possível ele votar? Gente, o preso condenado não pode votar.
né? Ele não pode votar. Bom, quem que pode votar, então? Quem pode votar, que estiver na cadeia, são presos provisórios, ou seja, presos que ainda não foram condenados. Esses presos que não foram condenados, né, esses podem votar se tiver kit com o Tribunal Superior Eleitoral, ou com os TRE dos seus estados. Tá? Esses podem votar. Podem votar também adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, esses que tiraram o título de eleitor, que sabemos que há 16, 17 anos não é obrigatório votar. Vota se caso tenha interesse. Então, esses menores que cumprem medidas socioeducativas, com o título em dia, podem votar. E também os presos provisórios. Tá? Outra coisa, só podem votar, levar urna, abrir uma urna, em locais que tenham pelo menos 20 presos aptos a votar, presos provisórios ou cumpre medidas socioeducativas. Tá? No mínimo 20, senão não pode votar, não tem votação. Tá? A gente viu na televisão falando de Tremembé, penitenciária Urso Branco. Esses locais vivem pessoas condenadas. Pessoas condenadas, gente, pessoas condenadas não podem votar. Então, se comentaram alguma coisa nesse sentido, é mentira, é fake news. Tá? Então, é importante a gente pesquisar, fazer as pesquisas. E quem vai dar informação, não usar de má fé. Porque quem usa de má fé está querendo ludibriar, está tentando convencer, levar ao erro pessoas de boa fé. Pessoas que não têm o conhecimento passam a acreditar naquilo que foi falado. Então, é necessário que as pessoas que estão nessa questão política sejam verdadeiras, de um lado quanto do outro, para passar informações corretas e não levar a erro pessoas do bem comum. Obrigado, presidente Cícero. Abraço para todo mundo aí. Intervalinho comercial, volto já já. A vitamina A é fundamental para a saúde dos nossos olhos. Ela é importante para a boa acuidade visual quando o ambiente fica mais escuro. A carência dessa vitamina pode levar à cegueira noturna. Ela pode ser encontrada no bife de fígado, leite, requeijão, legumes coloridos, como abóbora, cenoura, tomate, vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre e couve, e também em frutas amarelas, como mamão, manga e caqui. Dicas de saúde. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. PS Bombas, com sede própria para acomodar seu carro com conforto e segurança. Dispomos de equipamentos sofisticados e uma linha de máquinas e ferramentas para realizar o serviço de injeção eletrônica em motores importados e nacionais. Tudo isso permite garantir precisão, eficácia, segurança e economia aos nossos clientes. PS Bombas, Avenida Doutor Alexandre Rasgulaef, 4479, fones 3246-5566 ou 9945-8882. PS Bombas, a líder em Maringá. Vida saudável. Alimente essa ideia. A informação nutricional do rótulo dos alimentos orienta sobre a composição do produto e a proporção de seus nutrientes. No rótulo, é obrigatória a declaração do valor energético e de nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibras alimentares e sódio. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Depois do intervalo comercial, abraço de novo lá para a rapaziada, os diretores do Citigran, comandado pelo presidente e advogado Cícero Carlos Silva. Presidente Ronaldo José da Silva do Sintromar, segundo o Diese, o salário dos trabalhadores brasileiros poderia chegar, presidente, a R$ 7.500. O que o senhor acha disso? É importante que estivesse acontecendo, mas isso está longe de acontecer ainda, Oliveira, certo? Porque nós temos aí uma defasagem com relação ao salário mínimo muito grande.
certo? Porque hoje, para uma família de 5 ou 6 pessoas que pague aluguel, que tenha as suas obrigações sociais, luz, água, e que tenham condições de estar pagando um pequeno plano de saúde para a saúde da sua família, ele tinha que estar ganhando, no mínimo, realmente, isso que o Diese está falando, que seria um salário mínimo de 7.500. Mas estamos longe de atingirmos esse objetivo. Estamos longe, seja com o governo da direita, seja com o governo da esquerda, como nós já tivemos governo da esquerda. Na época do Lula, o Lula sempre tentava avançar no salário mínimo acima da inflação para que as condições melhorassem para os trabalhadores. Mas nós temos essa realidade muito, muito, muito cruel ainda. E o salário mínimo, ele já, olha só, é um mínimo que o trabalhador tem que estar ganhando, mas que não atende à necessidade do trabalhador. Hoje, para que isso aconteça, tem que estar trabalhando o esposo, a esposa, os filhos, e fazendo o mínimo possível para conseguir se manter durante o mês. E dar graças a Deus que nenhuma dessas pessoas, o qual você tem aqui, venha ficar doente e precisar de comprar um remédio, precisar de uma consulta. Então, enfim, hoje nós temos o SUS aí, mas muitas vezes o SUS não atende à necessidade que seria para atendimento de saúde de cada família ou de cada trabalhador. Nós temos aí, desde 2017 para cá, quando a reforma trabalhista ela encolheu os direitos dos trabalhadores, certo? E o trabalhador, naquela época, não deu ênfase para quando as entidades sindicais estavam procurando estava chamando a atenção das categorias para aquela entidade representada da perda e do risco que eles poderiam acontecer. Isso veio na reforma trabalhista, veio na reforma da Previdência com relação no tocante à aposentadoria, certo? Enfim, tudo isso o trabalhador sofreu essa perda. Obrigado, presidente Ronaldo. Um abraço para todo mundo aí, obrigado mesmo. Emerson Silva, obrigado. A nossa Wanda ali, a secretária bastante experiente, Fumaça, a gama de bons trabalhadores em defesa da categoria. Roberto Pino de Jesus é o presidente do ISTIAN, sindicato que defende os trabalhadores na indústria da alimentação. Roberto foi juiz classista, ele tem uma experiência em Conteste. Roberto, fala um pouco da reforma trabalhista e o prejuízo para os trabalhadores brasileiros. Pois é, Oliveira Júnior. Quando a gente avalia toda a trajetória, né, desde que tivemos aí a reforma trabalhista, que tanto prejuízo tem causado à classe trabalhadora, a gente teve uma sucessão de governos, né, desde o governo Temer, né, e também agora o governo Bolsonaro, que, graças a Deus, parece que está nos últimos dias do governo dele, né? Então, quando a gente avalia, Oliveira, para a classe trabalhadora, houve um prejuízo irreparável, sabe? Nós iremos ter, assim, nós retrocedemos em muito a nossa legislação, nós precarizamos as relações do trabalho de uma forma que levaremos muitos anos para poder recuperar o que foi perdido para os trabalhadores, né? Hoje a gente vê um desemprego exagerado, né? E o governo distribuindo esmolas, né, para o povo brasileiro, uma coisa vergonhosa. E o nosso povo é maravilhoso, é um povo trabalhador, é o povo mais trabalhador do mundo, né? E nós não precisamos de esmola, o que o nosso povo precisa é de trabalho, né? E uma organização. Você veja como é que se precarizaram, né? A gente tem todas as instituições que reforçam a democracia. E hoje, Oliveira, a nossa grande preocupação é a manutenção dessa democracia. Nós observamos que até mesmo a Suprema Corte, ela, de certo modo, e o nosso Congresso Nacional, foi enfraquecendo as instituições de trabalhadores, né? E com esse governo que aí está, houve uma desvalorização da instituição democrática de entidade sindical. Então,
passou despercebido pela Suprema Corte ou pelo Congresso Nacional, que apoiou essas mudanças. Mas esqueceram-se eles que, enfraquecendo as entidades sindicais, que em todo local do mundo é onde mostra a democracia, né? A força das instituições, onde os trabalhadores têm voz através das entidades sindicais. E isso se passou batido, acharam que, enfraquecendo as entidades sindicais de classe, iriam realmente se sobrepor aos trabalhadores. Veja o resultado de hoje, Oliveira. Os prejuízos que a classe trabalhadora teve com relação a nível salarial, as perdas que tivemos, né? E a desvalorização da legislação. Hoje, as entidades sindicais, ela tem 2 artigos da CLT, o 611A, o que pode as entidades de classe que fazer, e o 611B, que não pode. Então, o que não pode é uma lista enorme de coisas que o sindicato não pode. Então, aquela conquista que tivemos outrora da liberdade sindical, ela virou uma falácia que trouxe prejuízo não só às entidades, aos trabalhadores, mas também à democracia. Por quê? Quem é que sempre enfrentou as coisas erradas, não só no Brasil, como no mundo inteiro? As entidades de classe sempre houve um grito, né, pela democracia. E isso, infelizmente, foi enfraquecido. E acabou resultando nessa situação que hoje temos, né, de maneira vergonhosa, o povo recebendo esmola de um governo de extrema-direita, né? Vamos falar assim, quase que um fascismo sendo instalado em nosso país. Então, hoje, a nossa luta é pela democracia. Como teremos a eleição no próximo domingo, Oliveira, é de suma importância que a classe trabalhadora pense e repense, né, o quanto prejuízo estamos tendo e que a única forma da gente alterar isso é mudando realmente com esse governo, que não tem trazido nenhuma mudança de forma positiva para os trabalhadores, mas tem enfraquecendo o nosso sistema democrático de uma forma perigosíssima, né? Então, esse enfraquecimento das entidades de classe, ela tem enfraquecido também a democracia. E hoje o nosso Congresso já sabe, ou a nossa Suprema Corte sabe, que permitiram toda essa violência que ocorreu com as entidades de classe, e parece que assistiram de camarote, achando que iria parar por ali. Só que o fascismo, ele é pragmático, né? Ele é incansável. E o objetivo dele era exatamente não conversar, como a gente tem dentro do nosso Estado, um governador que não conversa com as entidades de classe, né? Então, infelizmente, no Paraná, Oliveira, nós não temos candidatos, né, à altura para se sobrepor a este que está aí. Que uma coisa lamentável, porque, infelizmente, as lideranças, né, elas são difíceis de ser organizadas com o tempo. E com vamos falar assim, essa destruição do movimento sindical, lideranças que estavam se despontando acabaram sendo enfraquecidas. E quando você vê uma eleição, faltando lideranças para comandar o sistema político, dar alternativa para as pessoas votarem de uma forma um pouco melhor do que aí está. Então, hoje não temos outra alternativa, né? Então não adianta o povo falar o que é direita, o que é esquerda, né? Porque tem muita gente que acha que direita é algo bom, né? Ou que a esquerda ela é algo ruim, e não tem nada disso. Nós precisamos ver o que está acontecendo com o povo brasileiro, um povo trabalhador, ordeiro, cumpridor das leis, né? E nós estamos assim, de quase uma forma escravagista, né? Trabalhando quase de graça, com um reajuste abaixo da inflação para os trabalhadores que, apesar de estarem trabalhando, estão passando necessidade de alimentos dentro da sua própria casa. Onde já se viu, Oliveira, num país como o nosso, nós ficamos dependendo de indústria química estrangeiras, né? Não temos remédio suficiente para o povo brasileiro, que a gente vê nas farmácias faltando remédio para as crianças. Ora, que país é esse, né? Um país tão rico, onde pessoas passam fome,
e ainda não se tem remédio, não se tem emprego, e o governo prefere dar esmola para um povo trabalhador como o nosso, que nunca precisamos de esmola. Então, o povo precisa realmente saber a pensar, e no domingo, votar com certeza, né? Então, não se trata de direita ou esquerda, mas se trata de geração de emprego e renda para os trabalhadores. Um país como o nosso não pode ficar dependente de pessoas com uma mente perversa como essa. É um presidente que ria das pessoas que morreram de Covid, a quantidade de pessoas que morreram. Isso não é um governo sério. O povo brasileiro merece um governo mais sério, alguém que seja democrático, que respeite as instituições. Por quê? A única voz que os trabalhadores têm são as entidades de classe, as entidades sindicais. Ora, se um governo não fala com o sindicato, se recusa a conversar com ele, significa que ele não aceita as instituições democráticas, que ele próprio se beneficia dela para a conquista do poder. Então, conquistar o poder pelo voto, mas ainda assim não aceitar a democracia, é algo muito crítico. Então, hoje, Oliveira, nós lutamos nessa eleição para que a democracia volte. E não temos muitos candidatos com essa pretensão, mas acho que o povo está vendo com clareza quem é democrático e quem não é. Porque nós tivemos um governo que chamam de esquerda, né, que teve um golpe, né, foi golpeado, foi tirado do poder de uma forma esdrúxula, mas que aceitou as decisões do Congresso. Entende? Se fosse um governo de esquerda, como acham que a esquerda é cruel, perversa, jamais a esquerda teria aceitado esse golpe, né? Porque nós tivemos uma presidente que foi eleita pelo voto dos brasileiros, né? E foi tirado esse poder dela, que foi dado pelo povo, né? Por causa de um Congresso suspeito, né? E então, tirar o poder do povo do voto e tirar uma governante que o povo tinha escolhido. Porque, com certeza, se tivéssemos a presidente eleita pelo povo, nós, Oliveira, não estaríamos nessa situação de hoje. Porque, com certeza, sempre respeitou a democracia, e essa falácia de comunismo, quem é comunista não aceita a eleição, né? Sendo que os que dizem que é de esquerda, nós temos um regime democrático, né? O Lula foi um líder sindical que serviu de exemplo para o brasileiro, né? Então, ele aceita a democracia, ele aceita conversar, ele negocia, ele conversa com todo mundo, seja de esquerda, direita ou de centro, né? Seja de religião A, B ou C. Então, ele respeita as religiões, ele respeita as instituições como um todo. Então, este é um governo democrático, né? Então, é isso que nós precisamos lembrar nesse próximo domingo, para que nós possamos retornar o nosso país à democracia e trabalhar para fortalecer essa democracia. Só assim os trabalhadores terão emprego e salários melhores. Não existe outra fórmula, né? Então, nós precisamos trabalhar muito nesse sentido. E domingo é o dia de reflexão de toda a classe trabalhadora. Então, quando você me pergunta se houve prejuízo para os trabalhadores, esses dois governos que nós tivemos, um golpista como Michel Temer, né, que para mim e para aqueles trabalhadores foi um golpe que foi feito, porque quando o povo elege um presidente, ele tem que terminar o mandato. Não é meia dúzia de gato pingado lá no Congresso que vai destituir a pessoa desse governo, né? Se o povo elegeu, o povo tem que ser respeitado. E, infelizmente, no caso da Dilma, não foi respeitado o voto do povo e simplesmente colocaram um vice-presidente tendencioso, né, que acabou se vingando dos sindicatos, criando uma reforma trabalhista que tanto prejuízo tem causado à classe trabalhadora. Então, nós esperamos que o Lula retorne como democrata, ouça todas as vozes, né, e que restitua ao nosso povo a democracia que nós está sob risco, e um risco bastante iminente, e que, doravante, a nossa Suprema Corte também entenda que não pode deixar os fascismos entrar e prejudicar um sindicato que luta pela melhoria do povo brasileiro, né? Então, não se pode deixar isso acontecer,
Porque o fascismo se aproveita dessas oportunidades, né? Que enquanto todos achavam que só os sindicatos iriam ter problema, e cruzaram os braços. Olha o que deu. Hoje a nossa democracia sendo ameaçada como um todo. E nosso país é um país democrático e jamais terá outra forma de governo. A democracia para nós aqui, ela é vital. Porque o povo gosta da liberdade, mas não é essa liberdade que dizem que nós devíamos ter. É a liberdade de escolha no mercado do trabalho para os trabalhadores, é nós termos a opção, é que o mundo do trabalho possa respeitar os dias santificados, os dias santos, feriado, e não fazer como estão fazendo, obrigando os trabalhadores a trabalharem de segunda a segunda, independentemente de ser feriado ou não ser feriado. Então, eu acho que nós precisamos restituir e respeitar esses dias que nós temos de descanso, para que possamos ter um país um pouco melhor, né? E a geração de emprego e renda que seja retornada ao nosso país, para que nós possamos ser um pouco mais felizes. Obrigado, Roberto. Abraço, Roberto, as meninas aí. Obrigado a todo mundo mesmo. Almir, grande abraço. Obrigado, senhor Rivail Assunção da Silveira. Toda essa rapaziada que constantemente está ligada no nosso YouTube, canal YouTube Oliveira Júnior, programa Oliveira Júnior. Legal, então, se inscreva, gente, nós temos mais de 1000 inscritos no nosso programa. Toda hora que você, se você se inscrever e o que sair aqui de vídeo nosso, você acompanha por aí, legal? Grande abraço, obrigado, até quinta-feira, 19h30, quando estaremos de volta aqui no nosso canal do YouTube. Até lá.